Mateus 24, versículo 6. Vemos dias de urgência, dias de alerta. E eu queria destacar alguns textos da Bíblia aqui para que nós possamos estar realmente conectados com Deus, com a palavra de Deus, com o tempo de Deus que nós estamos vivendo. Todos estamos presenciando tantas coisas que estão acontecendo, mas diante dessas situações também, guerras e situações inesperadas que nós vivemos, nós entendemos a brevidade da vida, porque muitas vezes a gente não entende a brevidade da vida, e às vezes a gente perde tanto tempo, ou gasta tanta energia e tanto sofrimento com coisas menos importantes, e às vezes deixamos de priorizar e valorizar as coisas mais importantes, para nós vivermos bem, para nós vivermos a vontade de Deus. E se você ler alguns textos de Mateus, de Lucas, eu vou ler alguns aqui, e depois vou continuar falando com você um pouquinho, meditando na palavra. Primeiramente, Mateus 24, verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É o que nós estamos vivendo, né, irmão? Guerras, rumores de guerra. Jesus estava falando sobre os últimos dias, os dias que precederiam a sua volta. Estamos cantando várias canções que falam sobre o retorno de Jesus. Ele falou: olha, vocês ouvirão falar, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Diante de tantas situações que nós ouvimos, que nós vivemos, ele fala: não tenha medo. Quem não vai deixar o medo e os temores dominar o seu coração? O Senhor já preveniu, o Senhor já avisou. Hoje pela manhã a bispa falou que a nossa vida está no controle de Deus. A minha vida, a sua vida está no controle de Deus. Todas as coisas não fogem da mão de Deus. Mas ele continua falando sobre o futuro, e esse futuro eu creio que chegou. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Se vamos lá para Lucas capítulo 21, o evangelista Lucas também, ele estudando a vida de Jesus, ele escreveu essas palavras, e Jesus falando sobre os últimos dias, ele diz aos apóstolos, aos discípulos: haverá sinais no céu, na lua, nas estrelas, na terra as nações estarão em angústia, perplexidade, bramido, agitação do mar. Homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes do céu serão abalados. Versículo 28, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então ele fala, eu resumi aqui, tem outros textos também, em Pedro ele fala, o apóstolo Pedro, mas ele fala de guerras, de rumores de guerra, ele fala de fome, terremotos, maremotos. Mateus 24 ele fala sobre a perseguição aos cristãos, e nós vemos hoje na humanidade as pessoas censurando, criticando o cristão somente porque ele é cristão, a perseguição à fé cristã. Lá no Oriente pessoas são martirizadas, sacrificadas. Ele fala também em Mateus 24 que a maldade da humanidade vai aumentar e o amor esfriará, e a gente percebe isso acontecendo. Ele fala também que nós temos que ter uma atitude com relação a isso, não de medo, não de angústia, não de perplexidade, mas de esperança e de fé. Assim como ele falou para os apóstolos, para os discípulos: olha, eu vou ser
perseguido, eu vou ser martirizado, eu vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Ele também está falando conosco, a humanidade, olha, haverá todas essas situações que vão gerar angústia, aflição, temor, mas o dia da sua redenção se aproxima. O dia da revelação da sua salvação se aproxima. E ele fala que nós não devemos temer. Veja comigo, versículo 28 de Lucas 21. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Apocalipse fala que haverá a polarização, a maldade de um lado e a bondade de Deus, a luz de Deus de outro lado. E nós vemos Deus movendo poderosamente na igreja, mas nós vemos o diabo agindo também na humanidade, provocando todas essas situações que preocupam e afligem a humanidade. Meu irmão, ele fala então, quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e erga a cabeça, porque estará próxima a redenção de você. Quem vai levantar a cabeça na esperança, na expectativa? Esses sinais precederão, esses sinais, eles acontecem antes, a multiplicação desses sinais acontecerão e o dia do Senhor estará próximo, a volta do Senhor estará próxima. Parece fantasia, né? Mas a ressurreição de Jesus também parecia fantasia, só que o túmulo dele está vazio. E a palavra diz, o apóstolo Pedro, que muitos vão criticar, vão falar, cadê o seu Senhor? Cadê a vinda do seu Senhor? Por que a palavra dele não se cumpriu? Meu irmão, a palavra está se cumprindo. E ele fala, olha, quando acontecerem estas coisas, levantam e erga a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Fala para o seu irmão, levanta a sua cabeça, levanta os seus olhos, porque o Senhor breve voltará. Quem crê que o Senhor voltará em breve? Quem gostaria de ter um encontro com o Senhor nos ares, como diz Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, meu irmão? Nós vivemos dias que têm sido profetizados os últimos dias. Verso 29, ainda de Lucas 21. Eles lhe contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Fala para o seu irmão, o reino de Deus está próximo. A vinda do Messias está próxima. A volta do Senhor está próxima. Verso 32 ele fala, asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Dentro de uma geração, pode ser a minha geração, pode ser a geração dos filhos ou dos netos, mas quando esses sinais vierem, Deus fala, nesta geração vai acontecer coisas tremendas e maravilhosas. O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera da igreja? Qual a direção que Ele dá para a sua igreja? Primeiro, estar alertas. Abre comigo em 1 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, você abre comigo, versículo 7.
pela mesma palavra, segundo Pedro capítulo 3, verso 7, está aqui, pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. E ele fala da manifestação desse dia. E aí no versículo 11, pula para o verso 11. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Está falando da igreja. Vivam de maneira santa e piedosa. Santidade, piedade. Piedade representa o caráter de Cristo em nós, o caráter de Cristo na igreja. A igreja, nos últimos dias, ela não vai ser envolvida, ela nem vai se misturar com a maldade e a impureza deste mundo. Ela vai se preservar na santidade. Ela vai se preservar no caráter e na natureza de Cristo, para herdar um reino inabalável. Tudo vai passar. O apóstolo Pedro fala no versículo 10, o dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela é será desnudada. Então ele fala, vivam de maneira santa e piedosa. Meu irmão, Deus está separando a sua igreja para herdar um reino inabalável. Quem quer viver de maneira santa e piedosa, sem se misturar, sem se envolver, sem se deixar levar pelo pensamento deste mundo, pela degradação espiritual e moral deste mundo, mas esperando em Deus novos céus e nova terra, esperando em Deus que o sol da justiça vai brilhar, e esse sentimento de injustiça que há no seu coração será saciado pela justiça e pela glória de Deus. Ele fala, vivam de maneira santa e piedosa. A igreja tem que estar alerta, a igreja tem que estar se mantendo separada da vida mundana, da maldade, da degradação dos valores da família, morais, espirituais, permanecendo em Deus de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Quem está esperando o dia que o Senhor vai abrir os céus e vai descer sobre nós? Quem está esperando o dia da manifestação das promessas da palavra de Deus, que estão em Mateus, que estão liberadas pelo apóstolo Pedro, que estão reveladas de maneira figurada em Apocalipse, mas a nossa esperança é viva e ela está em Deus. O mundo não tem nada a oferecer, mas Deus tem tudo para nos oferecer. O que nós temos que fazer esses dias? Fala comigo, está alerta. Viver em santidade, viver em piedade. Viver em piedade representa viver uma vida
cristã intensa. Mateus 24 fala da parábola, Mateus 25, que é na sequência de Mateus 24, ele fala das distrações e depois ele fala sobre a igreja prudente, o cristão prudente e o cristão insensato. Vamos lá comigo, eu não estou seguindo muito a sequência, mas vai me acompanhando aí, Mateus capítulo 24. Abre agora no versículo 30. Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Quem crê nisso? Levanta as duas mãos, fala: todas as nações, do Oriente ao Ocidente, do Norte a Sul, verão o Messias, verão o Senhor, retornando com grande poder, com uma glória magnífica. Fala para o irmão, não é fantasia, é a nossa esperança. Quem tem essa esperança? Às vezes nós estamos tão envolvidos nas coisas passageiras que esquecemos desses valores eternos. Ele fala: calma, o Senhor virá, haverá o sinal, Ele virá sobre as nuvens, haverá poder, haverá grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aí vai ser a fonte, vai ser batista, vai ser universal, vai ser presbiteriano, vai ser metodista. Todos aqueles que esperam o Senhor se reunirão com o Senhor nos ares. Quem pode aplaudir sobre isso? O apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses: ao soar da trombeta, muitos que foram mortos em Cristo ressuscitarão, e aqueles que ainda vivem e vão encontrar o Senhor serão transformados. O corpo mortal vai ser transformado no corpo incorruptível. Fala para o seu irmão, parece fantasia, mas a ressurreição de Jesus parecia fantasia. Já pensou se você vivesse lá séculos atrás e Jesus falando: olha, serei perseguido, serei açoitado, serei crucificado, mas vou ressuscitar. Eles entendiam tudo, mas quando falava ressuscitar, eles não entendiam. E às vezes a nossa igreja desse século é assim, ela entende tudo, mas quando fala sobre a vinda, quando fala sobre essa glória, esse poder, essa manifestação, nós não entendemos, porque vai além da dimensão temporal que nós vivemos. Quem entende o que eu estou falando? Vai além, mas esse entendimento e a preparação para esse dia, ela não vem da carne, nem da força humana, ela vem do Espírito Santo. A igreja deverá ser cheia do Espírito Santo. Quem quer ser tomado pelo Espírito, orar em línguas, liberar os dons, abrir o seu entendimento de Deus, da palavra de Deus, viver os tempos que Deus quer que você viva. Não se prender às coisas temporais, usá-las para um projeto maior, para o reino de Deus. Nossa vida, nosso tempo, nosso recurso, nossa sabedoria, nossa influência, é usar tudo para o reino de Deus. A palavra diz que o mordomo inteligente, ele usou as riquezas passageiras desse mundo para adquirir as riquezas eternas. Uma pessoa do mundo não entende você dizimar. Uma pessoa do mundo não entende você estar na igreja.
Uma pessoa do mundo não entende você se envolver voluntariamente na obra de Deus, ir para a rua fazer um projeto ID, evangelizar. Uma pessoa do mundo não entende a igreja, porque a igreja, ela é uma instituição celestial. E só quem tem o Espírito Santo que entende essas prioridades. Uma pessoa no mundo não entende uma vida em santidade, uma fidelidade conjugal, os valores da família, os valores morais que têm sido questionados, hoje ela não entende. Mas nós esperamos novos céus e nova terra, que pessoas deverem ser vivendo em santidade, em piedade. Oh, meu irmão, minha irmã, eu estou querendo passar algo que não é só racional, é espiritual. Por isso que eu estou tentando misturar esses versos aqui. Ele enviará os seus anjos. Ele fala também aqui em Mateus 24, versículo 36. Pula lá. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé. Ele usa a comparação com os dias de Noé. Qual era a sensação da humanidade nos dias de Noé? Qual era o momento da humanidade, da civilização contemporânea de Noé? Assim também será na vinda do Filho do Homem. Quais as características? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o dilúvio foi algo inédito. Até Noé não havia chuva, só havia uma garoa que regava a terra. A chuva e as chuvas constantes, o dilúvio foi algo que não existia ainda para aquela geração. Mas ele fala, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Meu irmão, a igreja tem que estar atenta. Quem quer estar atento? Não deixe de ler a palavra diariamente. A palavra te põe em conexão. Quando Ló falou para a esposa, as filhas e para os genros que Sodoma e Gomorra seria destruída, que eles tinham que abandonar a cidade rapidamente. Os anjos estavam ali na casa dele. Os genros de Ló consideraram ele desequilibrado. Quem aqui já foi considerado desequilibrado porque você lê a Bíblia, porque você tem valores cristãos, porque você congrega? Quem entende o que eu estou falando? E tem até movimentos falsos, cristianismo falso, tentando contextualizar a igreja no mundo. Não tem jeito, irmão. O mundo é passageiro, o reino de Deus é eterno. Quem não quer viver o passageiro? Quem quer investir a sua vida no eterno, nos valores eternos de Deus? E ele fala, Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que o dilúvio os levou a todo. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor. Então, o que eu quero destacar? Primeiro, nós não devemos ter medo. Fala comigo, não preciso ter medo. O Senhor já nos preparou e já antecipou que esses acontecimentos viriam sobre a humanidade. Você pega aí o Twitter de notícia e pega Mateus 24. Tá tudo, parece que Mateus 24 e Lucas 21 são as notícias de hoje. Perseguição ao cristianismo,
essas guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, maremotos, tantas coisas. Oh, meu irmão, Isaías 60 fala, desperta. Efésios capítulo 5 fala, desperta. Nós temos que despertar. A vinda do Senhor vai acontecer. Se não acontecer na minha geração, talvez na geração dos filhos, talvez na geração dos netos, mas os dias estão abreviando. O que eu e você possamos então despertar para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para o Espírito Santo, para o poder de Deus na igreja, para viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida comprometida com Deus, com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Porque senão nós vamos abraçar o temporal e perder o eterno. Quem quer viver o temporal, mas abraçar o eterno? Quem quer viver o temporal? Levanta as duas mãos. Fala, Deus me criou para viver o temporal, herdando as promessas da sua palavra. Mas, acima de tudo, Deus me criou para viver a eternidade na presença dEle. Quem pode aplaudir o Senhor? E eu queria despertar você com mais alguns versículos. Vamos comigo lá, eu citei Isaías 60, versículo 1. Precisamos despertar esses dias, nosso espírito, nossa mente, nosso coração. Ele fala, sejam vigilantes, estais preparados, estais alerta. Isaías 60, séculos antes de Cristo, olha o que o profeta Isaías liberou. Levanta e refugia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. O que Jesus falou? Ergue os olhos e levanta, porque a sua redenção está próxima. Malaquias fala, então vereis novamente a diferença entre o que serve a Deus e que não serve a Deus. E olha o verso 2, olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você, sobre a igreja, raia o Senhor, resplandece o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Nações virão à sua luz, e reis ao fulgor do seu alvorecer. Agora vai lá comigo, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 10. Efésios 5, a partir do versículo 10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nos à luz, pois o que eles fazem escondido, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz, torna visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, é outro sentimento que a igreja tem que ter nesses dias. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá em ti. Desperta, põe a mão no seu coração, fala, não deixe as preocupações e as inquietações deste mundo te dominar. Levanta,
porque a glória de Deus virá sobre ti.